Fala devs, Felipe Brito aqui. Essa é mais uma aula sobre Web API para iniciantes e hoje a gente vai estar falando sobre segurança na API. Então vamos para o vídeo. Bom pessoal, na aula passada a gente criou algumas rotas de API, só que essas rotas estão completamente desprotegidas. Então nessa aula a gente vai estar incluindo uma camada a mais, onde eu vou ter um token de acesso para definir quais são as rotas que o usuário vai precisar fornecer o token para poder estar utilizando, beleza? Vamos começar entendendo aqui como funciona o nosso token de acesso, tá? A gente vai estar utilizando aqui um formato chamado JWT, ele é muito utilizado dentro da construção de APIs, tá? E basicamente ele é um token que ele é dividido em três partes, tá? A primeira parte aqui é o nosso header, né? Ele tem algumas informações como qual vai ser o algoritmo de criptografia que a gente vai estar utilizando. A gente tem a segunda parte aqui, onde eu tenho o meu payload, né? Eu consigo armazenar informações do usuário, informações de funcionário, qualquer tipo de informação. Isso aqui é extremamente útil. E a última parte, a parte mais importante, onde eu vou ter a criptografia aqui da minha chave privada, tá? É necessário que eu tenha essa chave privada, e eu posso ter tanto essa chave privada no meu próprio código, ou criar uma variável de ambiente, que é a forma mais segura, né? E essa chave privada vai ser usada tanto para gerar tokens, quanto também para validar se aquele token é válido ou não, beleza? Então, vamos lá para o Visual Studio que a gente vai fazer a implementação desse JWT na prática. Bom pessoal, eu já estou aqui com o Visual Studio aberto, né? Esse aqui é o mesmo projeto que a gente fez na aula passada. O grande detalhe aqui é que todas as nossas rotas aqui elas estão completamente desprotegidas. A gente vai estar começando a proteger ela aqui utilizando a ideia do JWT, tá? Então aqui primeiro eu preciso instalar os pacotes do JWT. Então eu vou aqui acessar o meu Naked Package e vou instalar dois pacotes. O primeiro deles é o da Microsoft, né? Que é o IdentityModel.tokens, tá? Esse pacote aqui, vou estar escolhendo a versão mais atual. E o segundo pacote é o próprio pacote aqui do JWT, tá? Para a gente poder gerar tokens do tipo JWT. Eu vou deixar na descrição do vídeo, né, o link desses pacotes. Bom pessoal, agora que a gente já instalou aqui os pacotes que a gente precisa, né, para poder fazer esse processo aqui do JWT, eu preciso que vocês prestem bastante atenção aqui, porque a gente vai estar começando a trabalhar com alguns códigos um pouco mais complexos, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma classe, eu vou chamar essa classe de key, tá? O que é que essa classe vai fazer? Essa classe só vai estar armazenando aqui a minha chave privada. Lembra que a gente precisa ter uma chave privada que a gente vai usar tanto para validar o nosso token quanto para gerar? Então, é ela aqui que eu estou criando. Então, é basicamente só uma classe aqui estática, né? Eu não estou passando nada em regra de negócio para mim poder ter aqui essa chave aqui que eu gerei aqui na hora, aqui na doida, beleza? E outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma pasta a mais, tá? Tá ficando muita pasta aqui, mas depois a gente vai estar organizando o nosso projeto aqui, beleza? Vou chamar essa pasta de Services e dentro dessa pasta a gente vai ter uma classe chamada Token Service. É essa classe que a gente vai fazer o processo de gerar o token, beleza? É só isso que essa classe vai fazer. Então vai ser um método aqui estático também, ele vai retornar um objeto e eu vou chamar de Generate Token. Eu posso estar gerando o token passando algumas informações pelo meu payload. Nesse caso aqui eu vou passar um funcionário, tá? Então um employee, não vou estar passando mais nada. E aqui eu vou começar a fazer o processo de configuração do token. Olha como é simples, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser chamar a minha classe aqui, a minha chave privada que eu criei, tá? E perceba que eu estou já fazendo uma criptografia a mais. Olha como a gente vai criptografando as coisas aqui, deixando as coisas bem mais seguras. Então eu já chamo ela aqui e agora eu preciso configurar o meu token, né? Dizer o que é que eu vou estar armazenando no meu payload, qual vai ser o tempo de expiração dele. E aí a gente utiliza essa classe aqui, Security Token Description. Então o que é que eu vou estar utilizando aqui? Tá? Primeiro eu vou definir aqui o meu payload, né? E aí a gente está dizendo que eu vou salvar dentro do meu token o ID do funcionário. E aí então, em um outro momento, quando ele estiver rodando qualquer rota, eu posso pegar o ID do funcionário através do meu token. Então isso aqui é extremamente útil. Eu vou definir também um tempo de expiração, porque é um dos princípios também de segurança, né? Você não pode ter um token ali ilimitado, então tem que ter uma expiração, eu acho bem legal isso. E por fim, a gente vai colocar o tipo de assinatura, né? Lembra que lá no nosso JWT a gente tem que determinar a chave privada e também qual é a criptografia que a gente vai estar utilizando. Então eu estou utilizando aqui o algoritmo do SHA-256 e estou passando aqui também a minha chave privada para ele poder gerar, que é o meu key aqui, secret. Tranquilo, nosso arquivo de configuração
do token está pronto, a gente só precisa gerar o token. E aí a gente vai precisar de uma classe chamada JWT Security Token Render. Aqui é um pouquinho meio confuso esse processo de gerar token, né? Porque você precisa primeiro criar um token. Então eu vou criar aqui uma variável chamada token. E aí dessa variável aqui, a gente escreve, né? Meio que escreve o nosso token. Então token.writeToken, eu passo aqui o token. Então aqui dentro que eu tenho o que eu posso dizer que é a minha string, né? O meu hashzinho bonitinho aqui para poder retornar na tela. Então eu vou dar um return aqui, bem legal. Um objeto, então eu vou dar um new, vou colocar aqui token igual a token string. Beleza? Então tá pronto a minha classe de gerar token, tá? A gente não fez muita configuração nesse token aqui, é um token bem simples, porém é muito útil em alguns projetos grandes, pequenos, tudo que é tamanho. Beleza? Então a outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente já gerou o token. Agora a gente vai fazer com que a nossa API valide aquele token no momento de alguma requisição. E para isso, a gente vai na nossa classe Programmer, a nossa classe principal aqui do projeto, beleza? O que é que eu vou estar incluindo nessa classe aqui? Eu vou copiar aqui um código pronto e vou estar explicando para vocês. A gente vai estar adicionando aqui dentro do nosso serviço o processo de JWT. Então, eu estou incluindo aqui, olha só, um ADD Authentication, tá? Então, eu estou começando a fazer um processo de autenticação na minha API. E eu defino aqui qual vai ser o esquema que eu vou estar utilizando para fazer essa autenticação. Então aqui que eu defino que eu estou utilizando aqui o JWT, por exemplo, aqui, ó, usa o JWT, tá? Que é bom, usa ele. E aqui embaixo eu faço o processo do JWT. Eu adiciono aqui como vai ser a autenticação. Então, eu estou dizendo que ele não precisa requerer nesse momento HTTPS, tá? Eu não quero que precise isso, quero que ele use só o token. Aqui eu digo quais são os parâmetros do token, então ele vai ter uma validação de assinatura, né? Ele vai pegar a minha chave privada e verificar se aquele token é correto. E aqui, perceba que ele está pedindo aqui o key, porque eu preciso também criar o meu key aqui em cima, da mesma forma, está dando erro aqui, porque da mesma forma como eu criei lá na minha classe em Token Service. Então perceba que ele está aqui com a mesma criptografia. Só copiei esse código daqui e colei aqui. Aqui ele está dando algum erro. Ele está dizendo que o webapi.key é ambíguo. Eu estou chamando em algum outro lugar aqui que não estou vendo. O que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou colocar aqui, ó, webapi.key. E aí ele vai parar de dar esse erro. Provavelmente essa classe está sendo chamada em algum outro lugar e eu não estou vendo. Beleza? Então, um outro detalhe extremamente importante, tá? Quando a gente rodar o Swagger, você vai perceber isso, ele não tem ali os atributos para me injetar o token na tela. Não vem. Por padrão, não tem isso. Então a gente tem que configurar o Swagger para ele aceitar esse token. Isso aqui é uma configuração opcional. Você pode até testar a sua API de uma outra ferramenta, utilizando o Insomnia ou o Postman. Mas para que o nosso exemplo fique bem legal aqui, bem intuitivo, facilitar a sua vida aí, a gente vai fazer uma configuração aqui dentro do Swagger, tá? Então a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez ali no token, né? Um processo aqui de interpolação, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas configurações do Swagger. Primeiro eu vou definir aqui qual vai ser o tipo de autenticação que a gente vai estar utilizando, que é o BIRA, né? Ele vai mostrar ali meio que um pop-upzinho para o cara poder preencher. E por fim eu vou adicionar aqui o meu requerimento, né, de autenticação. E aí ele meio que faz a integração lá com esse OpenAPI para permitir que o token que eu colocar ali no Swagger ele passe navegando aqui na minha API. Beleza? Então são dois códigos aqui padrões que eu acabei pegando aqui também da internet. Trouxe para vocês aqui e eu acredito que vai ser muito útil aí dentro do desenvolvimento. Beleza? Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico com mais detalhes sobre o JWT, é um vídeo antigo. Mas eu mostro ali o processo todo de autenticação, eu faço uma conexão com outro banco de dados, o Redis, que é bem legal também. Então dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. Então, retomando aqui o nosso projeto, eu vou aqui agora testar isso tudo aqui está funcionando. E para isso eu vou criar um novo controller aqui, novo controlador. Beleza? Vai ser um controlador vazio. E eu vou chamar esse controller de alpha. Vai ser uma rota só para eu poder gerar o meu token, tá? Eu não vou fazer aqui a minha API no banco, pegar um usuário e uma senha. Vou deixar tudo estático mesmo, para a gente poder facilitar aqui o processo. Eu vou apagar esse método, vou substituir ele por outro. A gente vai criar um método aqui que eu vou chamar de out.
E esse método ele vai estar passando por parâmetros, o usuário e uma senha. E quando eu falo que eu vou deixar estático no código, é que eu vou fazer a validação pelo próprio código. Eu vou verificar se o meu username foi igual a Felipe e o password foi igual a 1234556, aí sim eu gero o meu token de acesso. Então eu chamo lá o meu token service, beleza? E chamo aqui o generate token. Como eu não tenho um funcionário aqui, eu também não vou no banco pegar um funcionário, eu vou criar um funcionário vazio aqui mesmo, tá? Só para a gente poder prosseguir com o exemplo, beleza? E se por acaso o usuário estiver incorreto, eu vou retornar aqui um bad request, tá? Com a mensagem de username or password invalid, beleza? Então isso aqui é a nossa rota, tá? Eu acabei não colocando aqui alguns parâmetros, que é o API controller, e também definir a minha rota aqui, meu route, beleza? Vou definir aqui como, vou botar uma rota aqui, API barra V1 barra out. Se eu fizer um post para essa rota, ele vai entrar aqui nesse método. Ah, faltou um outro detalhe importantíssimo. Aqui dentro do meu if, depois que eu gerar o token, eu tenho que retornar ele na tela, né? Senão, não vai apresentar nada lá. Prontinho, então a gente já fez a rota para gerar o token, só que eu ainda não protegi as minhas demais rotas. Para eu proteger, eu vou aqui na minhas rotas, né, minha classe aqui Employee Controller, e vou adicionar uma notação aqui bem simples, chamada Authorize. Só de fazer isso aqui, ele já protege a minha rota, já bloqueia, só entra aqui com o token se o token também for válido. Então eu vou colocar isso aqui em tudo, tá? A gente está deixando a nossa API aqui extremamente segura, tá? O cara vai precisar ter um usuário e uma senha para poder testar a nossa ferramenta, beleza? Então vamos rodar aqui, ver se está funcionando tudo certinho. Prontinho, estamos aqui com o Swagger, né? Perceba que apresentou agora aqui um botãozinho aqui do Authorize, onde eu vou poder colocar o meu token. Isso não vem por padrão. E aqui a minha nova rota para gerar um token de acesso. Então eu vou colocar aqui primeiro um usuário errado, para ver se ele está validando certinho. Trouxe aqui válido. Então vou gerar um token aqui, Felipe, 123456. Vou rodar. E ele vai retornar para mim um token do tipo JWT. Ó. Perceba que ele está apartado aqui com a instrução do ponto. Vou copiar esse token e antes de eu colar ele aqui dentro, eu vou rodar primeiro a minha rota, sem passar o token, para vocês verem o que acontece. Ele dá um código 401, né, de não autorizado, eu não consigo rodar essa rota sem o token. Vou vir aqui no cadeado, né, a partir do momento que eu coloco aqui, ele já adiciona em todas as rotas, tá? Então ele já bloqueia tudo utilizando isso. Vou rodar a mesma rota, só que agora com o token de acesso. Então eu vou dar um execute. Perceba que ele já colocou aqui no meu URL, tá vendo aqui o token. E ele carregou para mim aqui bonitinho a minha lista de dados lá do banco. Então a gente já tem uma API completamente protegida aqui, beleza? Bom pessoal, esse foi mais um vídeo aqui de Web API. Espero de coração que vocês tenham gostado. Esse código ele vai estar sempre atualizado lá no GitHub para vocês poderem testar na sua máquina, dando lado. Não esqueçam de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, a sugestão que você queira deixar aqui para o curso. O que é que você está gostando, o que você não está entendendo, se você tiver alguma dúvida, PDD, parará. Não esqueça de deixar seus comentários aí, beleza? É isso aí, galera. Fiquem ligados que na próxima aula tem mais. Valeu!